Eu tenho uma empresa de obras e os empregados levam as ferramentas e muitas vezes não trazem de volta. E como que eu faço para aplicar uma advertência, brigar com eles? Eu simplesmente não sei o que fazer. Como assim? Como assim, Felícia? Fica no prejuízo? Não, né, Felícia? Não é, não pode ficar no prejuízo. Não. Dono de empresa, eu te entendo, porque tem muita gente que envia esse comentário para mim. Os empregados trazem prejuízo, os empregados quebram ferramentas, os empregados perdem ferramentas. Eu já vi muitos comentários como esse do empresário que está lá sofrendo com isso. E o que fazer? Boa pergunta. O que fazer? É tão simples quanto o problema que você está me trazendo. Edi, se o dono da empresa entendesse que, de fato, ele dirige a empresa e que ele precisa documentar tudo, eu sempre falo, o óbvio, na casa da gente, a gente tem que falar até aquilo que é óbvio. Mas na empresa, a gente tem que documentar. Onde é que está o documento de quem pegou essa ferramenta? Onde é que está o documento de como é que essas ferramentas foram para a obra? De quem era o responsável por ela? Faltam documentos, faltam checklist, falta muita coisa. Sabe o que eu estou me lembrando? De um caso muito parecido, mas muito diferente ao mesmo tempo, mas onde faltou a ação do dono da empresa. Um caso que existia um motorista de transporte escolar, que ele simplesmente fundiu o motor do transporte. E ele fez isso propositalmente, porque ele queria ser mandado embora, e ele ficou pirraçando, e a empresa não queria mandá-lo embora. Isso também é bastante comum. Ele foi lá e deu um PT no motor da empresa. Imagina só a situação do dono da empresa. E o dono da empresa gritava comigo. Ele falava assim, não, Carmen, eu vou dar uma justa causa para ele. Tá, mas qual é o documento que você tem? Carmen, ele é motorista. Ele tinha que saber que ele tinha que colocar água no motor do carro. Ele tinha que saber que ele tinha que colocar óleo. Ele tinha que ver os níveis. Ele tinha que abastecer o carro. Ele tinha o quê? Onde é que está escrito isso? Simplesmente ele vai dizer, eu sou motorista, eu sou pago para dirigir e pronto. Muitas vezes o dono de empresa, ele acha que por ser óbvio, não precisa escrever. E deixa tudo no fio do bigode. Se simplesmente ele tivesse a descrição de todas as responsabilidades desse motorista, tivesse até mesmo um checklist, e nesse checklist o motorista colocasse lá o check-in de que ele havia conferido cada um dos itens. Carmen, mas isso dá muito trabalho. Tá, então fica aí, pagando outro motor, e pagando outro motor, e pagando outro motor, até quando? Até quando o dono de empresa vai ficar tendo prejuízo? Olha aí o caso das ferramentas. Sim. Esse caso de ferramentas, eu me lembro da minha aluna Neuci, que ela tem exatamente uma empresa de internet, provedor de internet. E as ferramentas também iam para a obra e não voltavam. Ela fez o checklist, quais eram as ferramentas que ele estava levando, quem era o responsável, assinou a responsabilidade, tinha até o valor da ferramenta quando ele assinava sendo o responsável, ele já sabia o que iria acontecer. E quando ele voltou da obra sem a ferramenta pela primeira vez, ela disse, olha, você está lembrado que essa ferramenta é R$850? Ah, eu tô, mas eu não sei onde a ferramenta está. Tudo bem, mas essa assinatura aqui é sua. E então, esse desconto vai ser feito do seu Olerite. Você pode não acreditar, mas em 2 dias a ferramenta voltou. Esse perrengue tá fácil, É só o dono começar a dirigir sua empresa e parar de dar ouvidos para a Felícia. Para de dar ouvidos para a Felícia, porque isso não vai funcionar. Trouxe a Felícia aqui para lembrar você, dono de empresa, quem é que você está ouvindo lá na sua empresa. Próximo perrengue, que esse foi fácil. Eu tenho, Carmen. Falar de perrengue é muito fácil, né? Porque é o que não faltam. Seguinte, tenho aqui de um empresário. Fiquei amigo dos empregados. Eles sabiam meu endereço e, no fim das contas, iam na minha casa pedir o adiantamento do mês. Que bonito. Fiquei incomodado e comecei a sentir medo. É possível o empregado ter essa proximidade com o dono vice-versa? Claro que é.
É possível. Não só é possível, como esse caso que você trouxe, eles têm. E eu te garanto que isso é mais comum do que você imagina. Muitas vezes o dono de empresa, ele fala assim, não, porque aqui nós somos uma grande família. E ele leva as pessoas para dentro da sua casa e convivem juntos. E de repente, o que acontece? Esse empregado está dando ordem em tudo. Daqui a pouco o empregado está usando o carro do dono, daqui a pouco o empregado está usando a mesa do dono, o computador. Daqui a pouco, quando ele se der conta, o empregado já passou a empresa para o nome dele. Essa proximidade, ela pode ser bastante perigosa. Mas o dono da empresa, ele não vê esse tipo de problema. E então, as coisas não ficam muito claras. Olha, você está vindo na minha casa para um determinado evento, para um momento em que ele foi convidado. Mas vamos falar a verdade? Essa questão do adiantamento salarial. Cadê a regra? Cadê a política sobre isso? Por que o adiantamento salarial já não tinha sido depositado na conta desse empregado? Né? É possível, sim, você ter amizade com seus empregados. É possível você ter bastante respeito pelos seus empregados. Mas desde que os limites fiquem bastante claros. Desde que cada pessoa saiba exatamente onde é a sua casa. Porque daqui a pouco também o empregado está se mudando. E esse perrengue, sabe o que me lembrou? Um outro perrengue que eu recebi lá no Instagram, que a pessoa dizia assim, não, porque a pessoa, ela mora no fundo da empresa. Porque tem o contrário também, né? Tanto o empregado que vem para a casa do dono, como o dono que traz o empregado para a empresa. Ele mora no fundo lá da empresa. E ele abre a empresa 15 minutos mais cedo para mim, em troca da casa. Mas agora eu preciso da casa e ele disse que não quer sair. Como eu faço? Eu falei, bom, como você faz? Primeiro guarda um bom dinheiro, né? Porque aí também já tem um passivo trabalhista. Porque essa pessoa pode alegar que a moradia era complemento de salário. E o que o juiz vai fazer? Ele vai analisar qual é o valor desse aluguel e pode transformar esse aluguel que ele nunca pagou em salário. E o empresário terá que pagar todos esses dias para o empregado que ele estava na casa como sendo salário. Entende? E é considerado salário in natura. E mais todos os reflexos. Férias, 13º, fundo de garantia. Tudo isso deverá ser pago para esse empregado. E os 15 minutos que ele entrava mais cedo? Hora extra, hora extra. Então, o dono de empresa, muitas vezes, ele confunde os limites. Confunde tanto os limites de onde que ele pode estar trazendo o empregado para dentro da sua vida particular, dos seus próprios problemas, e daqui a pouco o empresário está lá chorando com o empregado, o que não vai fazer bem nem para um e nem para o outro, quanto o empresário pode também invadir demais a vida do empregado e trazê-lo, como esse caso, né, para morar dentro da empresa. Dono de empresa, esse conteúdo fez sentido para você? Então, já compartilhe esse vídeo com outro dono de empresa. E lembre-se de curtir aqui o canal, de acompanhar, porque todo dia aqui tem conteúdo para você que é dono de empresa.